Hoje eu quero te dar 5 conselhos práticos para você sair da escassez, para você sair da pobreza. A intenção desse vídeo aqui é te ajudar a sair do lugar, começar a conquistar um novo momento da sua vida. Eu sei que, na realidade, o nosso país hoje é tão estranho. Eu não gosto muito dessa coisa do nosso país. O Brasil está sempre em crise. O Brasil é um país com uma concentração de renda absurda. Eu estava brincando com os amigos esses dias, porque eles moraram no Canadá há muitos anos, aí já estavam morando aqui no Brasil. Recentemente, a filha deles estava no Canadá, veio morar no Brasil também. Eu brinquei: olha, você sabia que o PIB, eu não lembro exatamente qual era a métrica, mas assim, era uma notícia que dizia que o Brasil agora tinha mais dinheiro que o Canadá. E, obviamente, isso não quer dizer para a população inteira, porque no Brasil, sei lá, 2, 3% da população acumula a riqueza do país inteiro. Isso também é a nível mundial, mas existem países que a gente tem uma distribuição de renda melhor, ou mesmo que não tenha uma distribuição de renda melhor, mesmo que haja uma disparidade entre os ricos e pobres, os pobres não são tão pobres assim. No Brasil já é uma outra situação. Falar a verdade, se você tem a oportunidade de estar assistindo esse vídeo aqui, se você pode estar conectado no Wi-Fi, você já é um privilegiado. Você já está na frente de muita gente. Mas eu entendo que existam as suas dores, existam as suas necessidades, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Talvez você só tenha vontades, talvez você só tenha desejo, você não tem nenhum projeto ainda. Mas eu quero te ajudar nisso. Eu adotei isso como uma missão na minha vida, de ajudar as pessoas que querem sair do lugar e construir um negócio, em construir um legado. Então, eu tô falando pra caramba, porque a minha intenção aqui é que esse vídeo seja um bate-papo. Eu não quero ficar fazendo só tutorialzinho na internet, passo a passo disso, passo a passo daquilo. Não, eu quero que isso aqui seja um bate-papo nosso. E a princípio, todo domingo eu quero trazer um vídeo como esse aqui, nesse formato. Eu ainda não tenho nome para esse quadro. Se você puder me ajudar, deixa uma dica de nome aqui nos comentários. Mas vamos lá para nossas dicas práticas. Só antes, deixa eu me apresentar. Eu tenho esquecido de me apresentar aqui nos vídeos. O meu nome é Fábio Aleixo e a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a ter resultados em reais. Antes eu botava uma tremida, um sonzinho aqui na tela, nem isso eu tô botando, porque eu quero um vídeo com uma edição mais simples para eu conseguir de fato publicar todos os dias, senão se eu tiver que editar, eu não consigo, e eu quero simplesmente trazer a mensagem, o conhecimento e o que você precisa para desenvolver. Mas vamos lá falar aqui sobre os 5 conselhos práticos para você sair da pobreza, para você largar a escassez de vez e entrar numa vida de muita prosperidade. Eu quero começar aqui contando um pouco de algo que aconteceu na minha vida, cara. Essa história é muito interessante e sempre que eu tenho oportunidade eu conto ela. Um tempo atrás, já tem alguns anos, deve ter uns 7, 8 anos isso, eu trabalhava numa empresa que eu entrei como designer júnior e no final eu estava como designer pleno. E para a idade que eu tinha na época, eu tinha um salário muito interessante, eu tinha um salário bem legal. E só que chegou um ponto que aquela empresa começou a atrasar os pagamentos, eu fiquei sem receber, eu cheguei a ficar 6 meses sem receber naquela empresa. E, nossa, estava desesperador. Foi a época que eu conheci minha esposa, eu estava passando por um período ali muito apertado, muito duro, total escassez, e eu não sabia o que fazer e eu fui entregar currículo, procurar emprego. Nessa época, eu fui trabalhar numa rede de drogarias fazendo encarte. Então, olha, eu saí de uma empresa como designer pleno e fui, sei lá, designer júnior, assistente, não sei exatamente como estava na carteira, mas eu sei que nesse novo emprego eu passei a ganhar 1/3 do que eu ganhava antes. Foi uma queda, assim, muito grande. E nessa época, eu estava na igreja e eu ouvi uma palavra muito, assim, muito forte e que impactou pra caramba e que foi. Eu considero esse como o primeiro momento de mudança na minha vida. E essa palavra dizia que nós devemos servir aos nossos senhores como quem serve a Deus. Tudo que eu falar aqui de passagem, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, você pode conferir. É porque eu acho que fica chato eu falar, essa palavra está em Coríntios 2:16 e diz. Não, eu quero trazer para você a mensagem, então entenda e você quiser conferir, eu acho interessante. Eu vou deixar todas as referências aqui na descrição do vídeo. E a Bíblia fala, né, ali que a gente deve servir aos nossos senhores como quem serve a Deus. E eu coloquei na minha cabeça que por mais que eu tivesse num cargo abaixo do que eu estava acostumado, com salário abaixo, eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance para ter a melhor entrega possível.
E eu criei alguns projetos dentro dessa empresa, algumas pessoas diziam que eu não devia entregar aquilo ali e tal, que era muito valioso, mas eu entreguei. A pessoa superior resolveu não botar para frente, não sei os motivos dela, tenho minhas desconfianças, mas não sei os motivos. Mas o que acontece? Eu estava no período de experiência, né? Aquele período de 3 meses. Um dia antes, eu fui chamado para uma entrevista de emprego numa empresa multinacional. Era uma empresa sueca que tinha sua operação aqui no Brasil e a entrevista era para eu cuidar de todo o marketing dessa empresa no território nacional. Quem me indicou para essa vaga foi uma pessoa que me viu trabalhando dentro dessa empresa. E ela falou assim para mim: Fábio, você aqui não tem para onde crescer. Você tem capacidade de estar em outros lugares. Olha só, se eu tivesse entrado com a mentalidade de só fazer o que era minha obrigação ou só fazer o que era pedido, provavelmente essa oportunidade nunca ia surgir na minha vida. E ela me indicou, eu fiz a entrevista e exatamente no dia que eu ia completar os 3 meses, que é aquele momento que a gente tem que decidir se vai continuar ou não, eu fui convidado para trabalhar nessa empresa. Eu trabalhei lá, foram 7 ou 8 anos, coordenando todo o marketing em território nacional. E, obviamente, eu saí ali de um cargo bem mais baixo do que eu estava antes, para um cargo agora absurdamente superior, com um salário muito maior do que o emprego anterior. E aquilo ali foi transformador. Muito do que eu sei de marketing hoje, eu aprendi nessa empresa. Trabalhando ali, foi em 2020. Eu não sei exatamente o ano, eu nunca lembro, acho que foi 2022. Eu ganhei um prêmio de destaque em performance digital pelo trabalho que a gente desenvolveu nessa empresa. E tudo por quê? Eu ouvi um conselho bíblico e olha só, bota não só isso para empregador. Você é um prestador de serviço. Se você tem um negócio, serve as pessoas como quem serve a Deus. Serve da melhor forma possível. Isso pode parecer bobo, pode parecer que você está sendo otário. Não. Gente, a empresa que cresce, o negócio que cresce, o empreendedor que cresce, é aquele que tem um bom atendimento, é aquele que oferece um bom serviço, que oferece um bom produto. Então, esquece essa coisa de fazer só o que você tem de obrigação. Se você fizer muito mais, você vai receber muito mais. Não quero entrar aqui em certas discussões polêmicas, né? Sobre, por exemplo, lutas de classe. Não quero entrar nesse ponto. Não é escravidão, cara. É sociedade. Eu acho que, não sei, eu acho que pessoas mais jovens têm muito essa tendência dessa guerra de classe, dessa coisa. Não, cara. Faz o seu melhor e você vai ver que as coisas vão acontecer para você. Esse é um conselho bíblico que, sinceramente, transformou a minha vida. E esse conceito existe dentro do marketing. A gente chama de over-delivery, que é quando você entrega muito mais do que aquilo que foi pedido, que foi contratado, que foi acertado. Quando você tem um over-delivery, você tem a melhor venda, que é aquela venda por indicação. As pessoas falam de você, as pessoas indicam seus produtos e os seus serviços. Eu já vou engatar aqui no segundo conselho. Que conselho é esse? Não tem medo. Muita gente, com medo de dar errado, aceita o fato de não fazer nada. E quando você não faz nada, não dá certo nem errado. Simplesmente não dá. Não existe. Você precisa fazer algo. Tem uma frase que eu ouvia muito quando mais novo, que é assim, cara, olha como ele é inteligente, olha como ele é criativo. Cara, ele tem tudo para dar certo. Sabe a pior coisa que você pode ser na vida? Aquele que tinha tudo para dar certo. E sabe o que destrói aquele que tinha tudo para dar certo? Medo. O medo de fazer aquilo que precisa. Tem medo de dar errado, porque, nossa, como você é inteligente, como você é criativo, como você é capaz, como você vai fazer algo que não vai dar certo? Só pode dar certo se for feito. Eu vou manter aqui pegando algumas coisas, algumas passagens bíblicas, que eu acho interessante. A Bíblia é um ótimo norteador. Se você não acredita, tudo bem, mas pega pelo menos o ensinamento. Lá em Mateus 25, tem uma parábola, que é a parábola dos 3 empregados. Se eu não me engano, esse é o título. Pelo menos na minha tradução, esse é o título. Que fala de um empresário, um empregador. Ele foi fazer uma viagem e deixou dinheiro ali com os seus 3 empregados. Ele deixou a quantidade com
uma certa quantidade com cada um, conforme a capacidade deles. Então vamos botar assim, deixou 500 com um, 200 com outro e 100 com outro. O que ele deixou 500 foi, negociou, fez mais 500. O que ele deixou 200 foi, fez mais 200. O terceiro, que ele deixou 100, ficou com medo de perder aquele dinheiro e enterrou para aguardar que o seu chefe voltasse. E quando o seu chefe voltou, ele ficou muito feliz com os dois que conseguiram multiplicar esse dinheiro. E já o terceiro foi uma decepção, porque por medo de perder, ele não fez nada. E dinheiro parado se desvaloriza, né, gente? E aqui eu vou jogar uma bola para você. Quantas ideias você já recebeu que você enterrou por medo de não dar certo? Se você deixar o medo te dominar, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque quando a gente deixa de fazer por medo de dar errado, de fato não dá errado. Mas como eu falei, não dá nada. Não dá certo, não dá errado, simplesmente não dá, não existe, não foi feito. Boas ideias não valem nada. Boas ideias são ideias. Ideias. O que é uma ideia que não é executável? Faz. Perde o medo, pula de cabeça. O terceiro conselho que eu quero te dar, ele tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Deixa eu te explicar o cenário, presta atenção, para você entender o cenário e entender por que eu estou colocando isso aqui. O Instagram, o Facebook, tem bastante gente que ainda usa. As redes sociais, de forma geral, é um mural de ostentação e mentira. Ostentação, vaidade, mentira. As pessoas mostram ali recortes de uma vida. A vida não é perfeita, mas os recortes demonstram uma vida perfeita. E muita gente fica ansiosa, deprimida e triste por não ter aquela vida que é exposta no Instagram. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, pessoas sábias, que sabem que o que está no Instagram não é verdade. Mas ainda assim essas pessoas são impactadas, se sentem magoadas e feridas, tristes por não ter aquilo que elas veem ali. Porque elas não conseguem fazer aquela viagem, elas não conseguem ter aquele carro, não conseguem ter aquela casa, porque elas não têm aquele relacionamento. E muitas vezes tudo isso é mentiroso, tudo isso é mentira. Um relacionamento destruído, mostrado como se fosse a maior maravilha do mundo. Quantos casamentos a gente vê destruído, que uma semana antes parecia o casal perfeito no Instagram. Pessoas com casas incríveis, que às vezes ela alugou por temporada para fingir que era a casa dela, ou a pessoa está afogada em dívidas para pagar aquele carro, aquela casa, o carro com busca e apreensão, e ela está ali querendo te exibir aquele carro. Eu sou muito da vida tranquila. Eu prefiro ficar aqui, ó, numa boa. Eu moro num lugar bacana, numa região de praia, eu moro num ótimo apartamento. Eu não moro de frente para o mar, mas eu tenho conforto. Eu não sou o cara de ficar usando relógio, eu não sou o cara de ficar usando pulseira. Gente, até quando eu tô em casa eu tiro minha aliança. Quase todo vídeo eu tô sem aliança porque eu esqueço de botar. Eu não sou o cara dos acessórios. Eu gosto dessa vida simples. Porque quanto mais coisa você tem, mais coisa você tem para cuidar, mais imposto você tem para pagar, mais taxa você tem para pagar, mais coisa você tem para cuidar, para exibir, para manter um status. Cara, quantas pessoas eu vejo que vão comprar um telefone de 10 mil reais e não sabem usar os recursos. E, sei lá porque compra aquilo, porque quer exibir que tem. Para mim isso não cabe na minha cabeça. Mas eu não falei do conselho, do terceiro conselho. Mas que conselho é esse? Não inveje as outras pessoas. A Bíblia fala não inveje o ímpio. Você só conhece o superficial, mas você não conhece nada que está por trás daquilo que você está vendo. Você não sabe as doenças psicológicas, você não sabe as guerras em casa, você não sabe as dívidas, você não sabe o destino, você não sabe o que o futuro daquela pessoa reserva para ela. E você muitas vezes fica, é mesmo, botando em Deus a culpa de
todo mundo consegue, todo mundo conquista, eu não chego em lugar nenhum, eu não tenho nada. Cara, você talvez tenha muito mais do que você se permite enxergar. Eu sei que você enxerga, eu sei que você vê, mas você muitas vezes tapa o olho por um impulso, por uma raiva, por uma frustração. Não é a verdade. Não acredito em rede social. Você quer prosperar? A primeira coisa que você precisa fazer é ser grato pelo que você tem, pelo que você conquista. É você administrar bem aquilo que você tem e viver de forma saudável com isso. Você quer prosperar? Para de olhar para a vida do ímpio e desejar aquilo que ele tem. O que Deus te dá é o melhor. Ele tem mais ainda para dar para você. Mas quando você olhar para você e para ser o melhor, você pode ser grato por tudo que você tem. Agora vamos para a dica 4. Olha, eu já estou guardando a dica 5 para o final, porque, cara, a dica 5 a dica 5 abala muito, tá? E vai falar com muita gente, porque ela tem muito a ver, principalmente com o mercado digital, que é o mercado que eu estou inserido. Então, vamos lá. Mas vamos para a dica 4, que não é pouca, não é pequena também. Tudo isso aqui foi muito bem montado, e eu vejo muito que Deus tem ministrado na minha vida para eu trazer esse tipo de conteúdo aqui. Eu acho que isso vai impactar a vida de muita gente, vai impactar a sua vida, vai transformar a vida da sua família. Então já se inscreve, olha. É vídeo aqui no canal todo dia, então se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nada. Eu vou fazer ainda o seguinte, eu vou deixar aqui um link para você receber no seu WhatsApp quando eu publicar um vídeo novo. Escreve lá, aí você vai mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, salva meu contato, e toda vez que eu publicar um vídeo novo, eu vou te mandar, e cara, é um momento, é um novo instante, é uma nova fase que você pode começar na sua vida. Mas vamos lá, vamos continuar aqui para a nossa dica 4. Quando Deus abençoa alguém, não é para essas bênçãos parar na vida da pessoa. Como eu falei, você tem muito, eu tenho certeza disso. Em Coríntios, fala sobre o plantar, né? Aquele que muito planta, muito colhe, o que pouco planta, pouco colhe. Eu não quero falar aqui sobre dízimo e oferta, não. Até porque se você olhar ali no contexto, está falando sobre ajuda mútua entre os irmãos. Eu não quero entrar nessa parte. O que eu quero entrar aqui para trazer para você é o seguinte. Primeiro, tudo que Deus fizer para você, por você, é para impactar outras vidas. Não seja egoísta. Compartilha tempo, compartilha conhecimento, compartilha amor, compartilha abraço, compartilha dinheiro, compartilha bens, compartilha com as pessoas à sua volta. Mas ali fala algo muito interessante que serve para quem acredita e para quem não acredita na Bíblia. Você vai entender esse ponto de vista. Na Bíblia fala o seguinte: e nem com tristeza nem por necessidade, Deus ama aquele que dá com alegria. Se você pegar e for compartilhar, se você for ajudar outras pessoas com o pensamento de vou fazer isso porque eu preciso colher, você está fazendo por necessidade. Não é isso que Deus espera de você. Se você fizer com o pensamento de é a minha obrigação, eu tenho que fazer, não é isso que Deus espera de você. Está muito claro ali. E é com alegria. Aí talvez você fale assim, cara, eu quero fazer com alegria, mas eu não consigo. Cara, pede a Deus e Ele vai te dar essa alegria. Começa a fazer. E pede a Deus para que você tenha alegria, que você faça aquilo de bom grado, não esperando algo em troca. E quando isso acontecer, você vai ver que muda muito a nossa vida. Principalmente como cristãos, nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas à nossa volta. Aí a gente vai lá na parábola do bom samaritano. E se você falar assim, Fábio, eu não acredito em nada disso. Pensa no seguinte, quando a gente fala de marketing, o que a gente ensina o tempo todo é que ser relevante na vida das pessoas é o que vai te trazer clientes. Produz conteúdo, publica. Olha só, o que é isso se não o que a Bíblia fala sobre a lei da semeadura?
não é só sobre dinheiro, é sobre tempo, sobre conhecimento, é sobre compartilhar. Quando eu decidi fazer esses vídeos diários aqui no YouTube, foi muito para ajudar as pessoas. E eu não vou mentir para você, eu ganho dinheiro com isso aqui. Eu ganho dinheiro com as visualizações, eu ganho dinheiro com as ferramentas que eu indico, eu ganho dinheiro com o curso que eu indico, com consultoria que eu vendo, com serviço que eu vendo. Mas, sinceramente, o meu intuito inicial foi, cara, eu vou ajudar as pessoas. Por quê? Quando a gente fala de marketing digital, a quantidade de mentira na internet é gigantesca. Tem muita gente que vai ensinar para você coisas erradas para que você crie uma expectativa de comprar um curso e ganhar dinheiro. Eu não quero isso. Eu quero trazer para você a verdade. Eu quero fazer uma diferença nesse mercado. Eu quero trazer integridade. Não só de mim, mas eu quero ensinar também as pessoas a serem íntegras naquilo que elas oferecem. E aqui eu já vou fazer um gancho com o quinto conselho. Eu nunca tinha me atentado a isso e eu vi que eu estava falhando. Eu já tenho esse canal há um tempo, trabalho ele há um tempo. Esse canal me trazia uma receita bem interessante. Hoje em dia ele ainda traz uma receita, mas é menos da metade do que eu tirava, por exemplo, no ano passado, através aqui do canal. E era um projeto muito forte para mim, até que eu comecei a focar em outros negócios e deixei o canal de lado. E o canal sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho poder ajudar as pessoas. Isso sempre foi algo que eu tinha muito forte. Mas eu comecei a focar em outros negócios e deixei isso aqui de lado. Em um momento, eu não lembro onde eu vi isso, não lembro, sinceramente, eu não lembro. Mas um versículo chegou até mim que está lá em Tiago. Ele fala que Deus não abençoa o homem inconstante, porque ele muda os caminhos toda hora. E eu vi assim, caraca, eu deixei o meu canal de lado, cara. Como que eu vou pedir que Deus me ajude, que Deus me abençoe, se mais uma vez eu estou sendo inconstante nos meus caminhos? O que Deus vai abençoar se toda hora eu mudo? E aí eu trago esse conselho para você. Foque em alguma coisa. E faz aquilo até dar certo. Eu lembro 2 anos atrás, quando eu falei exatamente essa frase. Eu ia trabalhar o meu canal e não ia desistir até que desse certo. Em algum momento ele deu certo. À medida do que era dar certo para mim, ele deu certo. Eu tenho poucos inscritos, eu devo estar chegando em 25 mil por agora. Mas a receita que eu sempre tirei aqui no canal era maiores do que algumas pessoas que eu prestava consultoria que tinham um canal com 100 mil inscritos e não conseguia tirar o que eu tirava aqui. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Estou te contando a minha história para que você se inspire e aplique na sua vida. Então, quinto conselho, e por que eu digo que esse quinto conselho ele está muito ligado ao digital? Eu vejo muita gente toda hora pulando de galho em galho para uma nova ideia, para um novo projeto, para uma nova fórmula secreta, para um... Não seja essa pessoa. Seja firme e constante naquilo que você busca. Deus vai te abençoar. E quando você estiver abençoando as pessoas, Deus vai multiplicar. Quando você não for medroso e fizer aquilo que precisa ser feito, Deus vai abrir as portas. Quando você servir as pessoas como quem serve a Deus, seu nome vai chegar muito longe. Quando você deixar de invejar o ímpio e ser grato por tudo aquilo que Deus já te deu, você vai prosperar. Eu falo aqui do mercado digital. E eu tenho falado um pouquinho mais sobre plano da salvação, a palavra aqui no canal. E eu estou te falando, esse é um mercado muito promissor, que pode fazer você prosperar muito em pouco tempo. Você sabia que cerca de menos de 17% da população brasileira tem uma renda familiar acima de 7 mil reais, menos de 20%, olha só. 80% da população tem uma renda inferior a 7 mil reais. E olha, eu não conheço ninguém que trabalhe sério na internet e não tire esse valor mensalmente. Isso é uma oportunidade de vida. Mas, claro, tem as suas armadilhas.
Como eu estou falando aqui da palavra, eu vou te indicar esse vídeo aqui já para você se preparar, para que você não caia nas armadilhas que o mercado digital vai te oferecer. Mas, se você já tiver assistido, eu vou deixar o vídeo mais recente aqui do canal também. Recomendo que você assista esses vídeos aqui, porque vale muito a pena. E espera amanhã, ou daqui a pouco, assiste o próximo vídeo. Amanhã não, assiste o vídeo aí. Forte abraço.